Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente irá aprender sobre virtualização e vamos criar uma máquina virtual. Vamos iniciar aí com o nosso mascote, claro, mascote do Linux, e vamos dar andamento no curso, tá? De Linux básico. A aula de hoje, como eu falei, vai ser virtualização e criar uma VM de máquina virtual no VirtualBox, tá? Tem várias plataformas de virtualização. Hoje o que a gente vai utilizar aqui vai ser o VirtualBox. Virtualização em computação é a criação de uma versão virtual de alguma coisa, como um sistema operacional, um servidor, um dispositivo de armazenamento, que é um storage, ou recurso de rede. A gente consegue dividir, aproveitar os recursos físicos de um computador para as nossas máquinas virtuais, tá? Para entender completamente o conceito de virtualização, a gente tem que traçar um paralelo entre o que é real e o que é virtual, ok? Físico e virtual são duas coisas distintas, ok? Dessa forma, pessoal, a gente pode definir a criação de um ambiente virtual como algo que simula um ambiente real, tá? A gente consegue utilizar esses recursos do nosso ambiente físico em diferentes máquinas virtuais. Por exemplo, a gente tem 16 GB de memória RAM. A gente consegue dividir essa memória. E eu tenho 3 máquinas virtuais. Eu consigo aplicar, destinar 2 GB de memória para a máquina virtual 1, mais 2 GB de memória para a máquina virtual 2 e mais 6 GB de memória para a máquina virtual 3. Tá? Você pode pensar que 3 computadores, 3 sistemas operacionais diferentes dentro de uma máquina física, tá? Imagina só um Windows Vista, tá? Um Windows 8, vamos colocar aí. E tal jogo só roda no Windows XP ou no Windows 10, por exemplo. Você vai formatar toda a máquina para instalar os jogos só por causa de um jogo? Não, aí a virtualização facilita a sua vida. Se você tem um Windows Vista e tem um jogo que só roda no Windows 10, você pode instalar o VirtualBox e criar um sistema operacional, uma máquina virtual dentro do Windows Vista. E pode instalar o Windows 10 e todos os aplicativos que você bem entender aí, que você gostar, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai entender a definição visual de virtualização. Tem uma máquina somente, que é a arquitetura tradicional, uma máquina com um sistema operacional e as aplicações, tá? E aqui do nosso lado direito da tela, tem o servidor, que é a arquitetura virtual, um servidor, né? Um host, que é um sistema operacional hospedeiro, e tem várias outras máquinas virtuais. Se eu quiser colocar a máquina com Windows XP aqui, na máquina 1, não tem problema. Quer colocar Linux aqui na segunda, quer colocar Windows Server nessa aqui, quer colocar o que for, o que você desejar, pode instalar, tá? Ele vai utilizar, tá? Vai simular o hardware físico, tá? Dessa
máquina hospedeira, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Agora vamos partir para, já que vocês, eu estou partindo do pressuposto que vocês entenderam o que é virtualização, tá? E a gente vai criar uma VM, uma máquina virtual no VirtualBox, tá? Tá aí a carinha, o logo do VirtualBox. E aqui a gente vai criar uma máquina virtual. Os pontos importantes a serem avaliados, desculpa aí, eu errei aqui na hora de escrever, a serem avaliados. Memória, hard disk, que é o HD, e o processador, tá? O que a gente tem que pensar aqui? A memória, não adianta ter uma máquina com 8 GB de memória, ou com 4, vamos dar o exemplo com 4 GB, vamos pegar mais baixo ainda, mais limitado, 4 GB de memória e tentar criar duas máquinas virtuais, as duas com 2 GB. Pessoal, isso vai bugar, tá? Porque a máquina hospedeira, ela precisa também, ela tem os processos, ela precisa de hardware para se alimentar, para consumir, tá? Para poder manter os processos e o próprio aplicativo, a própria plataforma do VirtualBox funcional, tá? Então, no mínimo 2 a 3 GB para manter o sistema operacional hospedeiro funcionando, tá? Senão ele começa a travar, vai começar a travar tudo daí, tá? Então, assim, o que eu sugiro para criar um ambiente virtualizado, 8 GB de memória, e aí cria máquinas virtuais até 4 GB, tá? Cria duas de 2 GB, cria uma de 4, até 5 GB utilizado uma máquina física para criar uma VM, ou 2 ou 3, não tem problema, é totalmente compatível, tá? O hard disk, que a gente vai ter que criar um disco virtual, tá? Ele é criado como se fosse um arquivo. Vamos pegar aqui, eu vou pegar um bloco de notas, vamos colocar memória 8 GB, vou colocar aqui igual a 2 VM de 2 GB ou uma VM de 4 GB. Então, assim, e deixar mínimo de 3 GB para máquina hospedeira, tá? Hard disk, que é o nosso HD, ele vai apresentar, vou colocar aqui, disco virtual, que ele vai ser a gente pode criar disco virtual fixo, armazenamento fixo ou armazenamento dinâmico. Ok, dinâmico. No armazenamento físico, ele vai criar um arquivo lá, bem pequeno, e no armazenamento fixo você vai setar com 20 GB e esse arquivo vai ocupar no seu HD físico o espaço de 20 GB, já vai tomar esse espaço para ele, tá? E no armazenamento dinâmico, o arquivo vai expandindo de acordo com o que você for alocando dentro dele.
ele começa, a gente vai setar um arquivo de 20 GB, só que ele vai começar bem pequenininho. De acordo com que a gente vai alocando, instalando o sistema operacional, alocando arquivos, ele vai expandindo o tamanho dele. Olha que legal, não é muito melhor? É, né? Então vamos lá. A gente vai criar a máquina virtual, tá? Pessoal, já estou com ele aberto aqui. Eu vou até passar aqui o slide para a gente criando uma VM. O link para download é esse aqui, tá? Se a gente clicar aqui, ele já vai para o site da virtualbox.org. É muito simples de baixar ele. Deixa eu abrir aí, a minha internet está um pouco lenta. Ó, se colocar VirtualBox no Google, ele já vai aparecer, o primeiro link. Esse aqui, ó. Olha que grande. Olha que grande. É só clicar aqui. Clicar aqui para mostrar para vocês. E aí vocês escolhem a plataforma. OS X, Linux, Solaris, Windows Hosts. Como vocês utilizam aí o Windows aqui na minha máquina também, é o Windows Host, tá? Eu não vou colocar baixar porque eu já tenho até instalado. Para instalar, praticamente é próximo e terminou. Pode confiar, ele vai solicitar algumas... ele vai pedir para confiar na aplicação, tá? E nas conexões de rede. Pode confiar, não tem problema nenhum, tá? Pessoal, vamos lá. A questão aqui do processador, eu até estava esquecendo, tá? O processador não vai ser, a gente vai utilizar pouca coisa da questão de processador aqui, ele não vai exigir tanto. Mas a gente pode configurar os processadores, os CPUs virtuais dele, pode fazer bastante manipulação no sentido de hardware ali de cada VM, tá? Mas aí isso é assunto para uma próxima aula, para não ficar tão extensa essa aula. Vamos lá. Pessoal, estou aqui com o VirtualBox instalado, tá? Essa aqui é a primeira carinha do VirtualBox, tá? Quando vocês abrirem a máquina de vocês. Vamos clicar novo. O nome aqui está meio ruim, até porque é na minha televisão aqui que eu estou fazendo. Mas vamos lá, eu acho que dá para vocês verem aqui, né? Nome, vamos criar Linux. Linux ele já puxa aqui, tá? Automático, vamos pegar aqui o Ubuntu, que vai ser o que a gente vai instalar na próxima aula. Podem instalar, eu acho muito difícil alguém tem a plataforma arquitetura 32 bits. Podem escolher aí o sistema de 64, a arquitetura de 64 bits. Olha só que legal. A minha máquina tem 8 GB 192, tá? Mega de memória. Ele está dando aqui a faixinha vermelha para dizer que é o limite. Que existe um limite, o que a minha máquina está utilizando no momento para os processos, tá? E é algo tolerável, ó. Não vamos poder forçar tanto também a memória ao setar isso aqui, ele já vai dar erro, tá? Não sei, deixa eu ver se ele cria. Ele cria, mas eu não aconselho, tá? Vamos setar aqui 2 GB de memória, 2048, tá? Próximo, que é tolerável a uma velocidade boa, a gente também não vai precisar, a gente vai instalar o Ubuntu, tá? Vamos dar próximo. Aqui criar um novo disco rígido virtual agora, tá? Aqui, VDI, não tem problema, esse formato aqui é ótimo para fazer manipulação, VHD também, não tem problema, vamos lá. Aqui, ó, dinamicamente alocado ou tamanho fixo, dinamicamente, né, pessoal? De qual tamanho? Vamos colocar aqui 20 GB, tá? Onde que a gente vai salvar esse disco? A gente pode abrir aqui e eu vou colocar no meu diretório César Augusto Roger, VirtualBox VMs e Linux, tá? Vai ser aqui, ok? Users na minha home mesmo, tá?
Vamos dar um criar. Olha só que legal. Já criou. Com ela desligada, a gente pode manipular também, manipular o hardware dela. Digamos que a gente queira organizar a ordem de boot, criar um novo disco para ela, fazer uma RAID, criar uma nova partição lá dentro. Dá para fazer muita coisa, organizar a rede, tá? Configurar, que a gente vai ter que ver isso, tá? Uma rede NAT, em modo bridge, rede interna, tá? Aqui no monitor, no sistema, ó, a memória, olha lá, 2048 que a gente configurou. Se a gente quiser, a gente pode aumentar aqui também, ó. Vamos colocar 3 configurado. Agora está com 3 aqui, ó, memória principal, 3 GB. E a nossa máquina está criada, tá? Olha, é muito fácil, é muito simples. Na próxima aula, a gente vai aprender a instalar o sistema Ubuntu, tá? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!